E o ponto principal é... E quando o que seria o dito ideal, o que a gente tem uma noção ali do que seria o orquestrado, não dá certo? E quando você quer fazer um alcance, sei lá, atrás, e sua glenoide aponta para frente? E quando você quer fazer alguma coisa, sei lá, superiormente lateral e sua glenoide está apontando em outra direção, né? Que não naquela do interesse. Aí a gente vai tendo uma quebra do que seria esse ritmo e podendo sobrecarregar e solicitar estruturas diferentes do que a anatomia foi selecionada ao longo desse tempo todo de evolução para organizar o corpo, né, Rafa? Perfeito. Acho que vale até a gente citar alguns exemplos disso, né? Estratégias comuns e tendões comumente, que a gente citou até então, estruturas tendões, né? Então, num alcance lateral, em que a gente precisaria ver, o Franco já citou aqui, a gente precisaria ver a glenoide apontando para onde a mão está apontando. De repente, a glenoide está apontando para frente e a mão está apontando. Eu vou mostrar aqui nessa câmera. Glenoide apontando para lá e minha mão apontando para cá. O que acontece? A gente tem uma exposição grande da cabeça humeral anteriormente. As estruturas que passam aqui podem sofrer um pouco, né? Então esse é um mecanismo. Que estrutura? A gente já citou um desses tendões. Então cabeça longa do bíceps, por exemplo. Então você vai ter uma tração anterior aí principalmente, então podendo ali gerar uma tração da cabeça longa do bíceps. Então dependendo do quanto tem de sobrecarga, repetição, enfim, pode gerar um processo aí de sobrecarga nesse tendão. E lá atrás também a gente vai ter uma aproximação da parte mais posterior do acrômio à região posterior do húmero também. E quais são os tendões que estão passando ali? Opa, nesse efeito, se a glenoide apontou um pouquinho para frente e o húmero está apontando um pouquinho para o lado e para trás em relação à glenoide, a gente tinha os músculos que saíam da glenoide, da escápula, e iam para a região posterior do húmero. Quais que eram os músculos do manguito que a gente citou? Infra e o redondo menor vindo um pouquinho de baixo. Então o infra pode ser comprimido posteriormente numa situação como essa. E aí a gente começa a ver que, cara, é difícil citar um mecanismo, porque existem milhares, e aí a gente vai conseguir enxergar dentro da forma da pessoa se movimentar, no momento que a gente analisa ela fazendo um alcance lateral para pegar uma bolsa no banco do carro, na lateral, o que está acontecendo naquela situação. Você vai conseguir ver no nadador, na hora que ele está entrando na fase que ele acaba de furar água e vai iniciar a propulsão, uma elevação do ombro associada com uma rotação medial, ali talvez expondo outras estruturas. Então, a gente pode ir citando, mas a gente nunca vai esgotar todos os mecanismos, né, Rafa? Exatamente. E aí, enfim, na investigação, talvez a gente já esteja indo para um lado de avaliação, né? Entendemos como que os mecanismos principais aí de sobrecarga se dão, e que eles são inúmeros, né? Graus de liberdade são diversos, e pode pegar a depender dessa incompatibilidade entre alinhamento de glenoide com posição da cabeça humeral. As sobrecargas podem ser as mais diversas e diversas combinações. Aí o nosso papel aí, enquanto físio, é entender na história do paciente inicialmente quais são as atividades em que ele relata as queixas de dor, né? Ou em que momento essas queixas aparecem, né? Com o que ele associa melhora, com o que ele associa piora. A partir daí fica mais claro, fica mais evidente que tarefas a gente vai de fato avaliar para entender como é que está se comportando esse indivíduo em termos de estratégia de movimento, como é que esse ombro está se portando no espaço e em relação à função que ele vai exercer. E aí, tirando a lupa, obviamente, não olhando só para o tronco, mas como que está a organização do resto também, dado que a gente está falando de complexo do ombro se prende no tronco, que não está também flutuando no espaço. Esse tronco está sendo sustentado pelos membros inferiores, ou seja em bipedestação, seja em sedestação através do apoio da pelve, a depender da tarefa. Então,
Aí a gente começa a esmiuçar, dá para ir para muito caminho.